Bom, gente, hoje a Sociedade Brasileira de Hepatologia entrevistando nosso grande ícone, Dr. Flair Carrilho, professor Dr. Flair Carrilho. E nós que estivemos agora no Congresso Europeu, no Congresso da ISO, tivemos a alegria, a felicidade, a emoção de ver o Dr. Flair receber um prêmio muito importante. E nos emociona muito a trajetória do Dr. Flair, que é um exemplo nacional, é um orgulho para todos nós e uma referência para todos nós hepatologistas do Brasil. Bom dia, Dr. Flair. Obrigada. Obrigada por nos receber aqui. E eu gostaria que o senhor começasse falando o que motivou o senhor a estudar a hepatologia, começar praticamente essa especialidade aqui pra gente, do Brasil e da América do Sul. Bom, tudo se iniciou em Londrina. Eu fiz faculdade de medicina em Londrina, pertencia à segunda turma de Londrina e desde cedo comecei com iniciação científica a trabalhar com o grupo de gastroenterologia e com o grupo de moléstias infecciosas na iniciação científica. Isso me levou a ter gosto pelas doenças do fígado. Londrina teve uma história muito importante, que ela foi formada por grupos de jovens oriundos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E foi uma grande escola, muito bem estruturada na sua formação, na sua criação. E quando eu terminei a Faculdade de Medicina em 1973, os meus professores me sugeriram que eu fizesse gastroenterologia e principalmente fizesse a hepatologia que se iniciava na época, para voltar para Londrina, para implantar toda essa área que se iniciava. Né? Isso então, eu terminei a faculdade em 73, 74, eu fui para Barcelona. Por que Barcelona? Barcelona tinha uma grande escola de patologia digestiva, de mais de 70 anos, sabe, que era liderada pelo professor Francisco Vilardel. Então, eu fui e fiz a residência de gastroenterologia ali. Ao terminar a residência de gastroenterologia, o professor Vilardel, que foi um grande mentor meu, sugeriu que eu não fosse à Inglaterra, mas ficasse mesmo em Barcelona com um grupo jovem de hepatologia. Porque se eu fosse para a Inglaterra, eu iria trabalhar num setor específico, por exemplo, hepatite fulminante. Entendi. Né? E daí ele falou, não, Flair, você está numa idade em que você vai voltar para Londrina e você deve aprender todas as doenças do fígado e não aprender uma doença só, como, por exemplo, uma hepatite fulminante, ficar um expert no assunto para ver 2, 3 casos de hepatite fulminante por ano. Quantos anos o senhor tinha, doutor? Isso, na época eu estava formei com 25, estava com 27 anos. 27 anos. Então, ele me sugeriu, como existiam poucas unidades de hepatologia, de fígado na Europa, principalmente a do Royal Free Hospital, em Londres, da professora Sheila Sherlock, do King's College Hospital, do professor Roger Williams, tinha o serviço do professor Benamou na França, o Rico Hospitalet também nos países nórdicos. Isso que eram unidades que se iniciavam e estavam se estruturando. E Barcelona se iniciava. Sempre eu segui as sugestões dos meus mentores. O professor Vilardel me sugeriu que eu ficasse ali, eu aceitei de pronto, e ele foi falar com o professor Rodrigues para que me aceitasse para ficar ali com o grupo. E ali eu tive o privilégio de trabalhar com esse grupo jovem e ter sido o primeiro estrangeiro a trabalhar com eles, a ser o fellow deles, onde ali tudo se iniciava, tudo precariamente, não é a estrutura que se tem hoje,
e ali um grupo de jovens querendo crescer. Tá? E ali eu aprendi a como se estruturar uma unidade de fígado em condições precárias, que provavelmente serviria para nossa realidade brasileira. E então ali eu pude aprender toda a parte clínica, e em pesquisa eu me submeti à mentoria do professor Vicente Arroio, meu grande amigo, e 3 anos mais velho que eu. O professor Rodez era 10 anos mais velho que eu, para vocês verem que eu estava num grupo de jovens na época. Nessa época eu participei dentro da linha de pesquisa do professor Arroio e do John Bosque, que era fisiopatologia da CIT nos pacientes com cirrose hepática e sua relação com a hipertensão portal, em que nós publicamos vários trabalhos, os trabalhos iniciais. Tá? Isso foi muito importante para mim, porque ao retornar para Londrina, tive a oportunidade e convite do professor Rodez para ficar no grupo, mas eu tinha esse compromisso de voltar para Londrina para montar o grupo de hepatologia. Voltando a Londrina, Londrina era muito avançada para a época. Mesmo antes que a Universidade de São Paulo, ali já funcionava um departamento de gastroenterologia em que trabalhavam juntos clínicos e cirurgiões. Isso é um avanço muito grande para a medicina, você está trabalhando profissionais clínicos e cirurgiões dentro da endoscopia, todo mundo junto dentro de um departamento. Que ano que era isso, doutor Flávio? Isso foi em 77, voltei em final de 76, 77, começo de 77, e ali fiquei trabalhando até começo de 1981. O doutor Flávio fala assim, né, os amigos dele de Barcelona, e esse grupo, mas para quem é jovem patologista, para quem ainda nunca foi, por exemplo, visitar lá os serviços, o Hospital Clinique, né, ou não foi fazer um estágio ainda em Barcelona, eu tive a oportunidade de ir, já madura, né, já tinha até as minhas filhas, já tinha acabado a residência, já tinha feito o mestrado quando eu fui. E é impressionante, qualquer brasileiro que pise naquele hospital, qualquer pessoa, todo mundo pergunta, você trabalha com Flávio? Trabalha com Carrilho? Então continua sendo a nossa referência, né? Essas pessoas que o doutor citou são os grandes ícones de Barcelona até hoje, né? São os ícones da nossa especialidade. E vocês imaginam que era lá em 77, a gente está falando de há mais de 40 anos, alguém ter feito esse treinamento fora do país, ter feito essa... Exatamente, Mônica. Este ano, em setembro, vai ter no curso que eles têm do grupo de Barcelona, a cada 2 anos que existe, em setembro, vai ser comemorado 50 anos. Esse ano está completando 50 anos da criação da unidade de fígado de Barcelona. E que convido já a todos. Esse é um curso de terapêutica em hepatologia, que é excepcional, normalmente em setembro, né, doutor Flávio? É um curso que a gente recomenda para todo mundo, para o jovem patologista, para quem puder ir, é inesquecível, é uma grande apanhada de terapêutica em hepatologia, com os grandes nomes, principalmente europeus lá. E aí o doutor Flávio está nos contando isso, que é sensacional, está fazendo 50 anos. Voltando a Londrina, trabalhando ali, fiquei conhecendo o professor Luiz Caetano da Silva aqui em São Paulo, com seu grupo de clínicos, e o professor Luiz Caetano da Silva com o professor Agostinho Betarello, que era o professor titular da gastroenterologia, me convidaram para vir para São Paulo. Então eu cheguei aqui em 1º de julho de 1981 para trabalhar. Na época existia aqui um grupo já multidisciplinar em que já estudava o fígado, que era coordenados pelos professores Luiz Caetano da Silva e Silvano Raia,
em que o professor Silvano Raia já era professor titular da cirurgia experimental, mas atuava no setor de cirurgia do fígado e hipertensão portal. Ele pôde contratar e anexar todos os clínicos que tiveram, a maioria dos clínicos com a formação através do professor Luiz Caetano ou no exterior, e trabalharem em conjunto nesse grupo. E eles trabalhavam em conjunto, os clínicos cirurgiões. Quando aqui cheguei, o professor Silvano Raia também me ofertou ser contratado também na cirurgia. E eu tive que não aceitar esse honroso convite feito pelo professor Silvano Raia, porque na realidade eu tinha sido convidado para vir para São Paulo para trabalhar na gastroenterologia. Porque a gastroenterologia na época, apesar de ter aqui o professor Luiz Caetano da Silva, Dr. Oel Sete, não investiam muito dentro da gastroenterologia. Tinha um ambulatório semanal e poucas atuações, é claro, tinha uma atividade muito mais ligada à cirurgia e com as atuações. Então, preferi ficar na gastroenterologia, onde me iniciei na carreira universitária como auxiliar de ensino, MS1, e fui crescendo de 2004 chegar a professor titular e chegar no grupo que a gente tem hoje, consolidado, de hepatologia do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina, que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente.